Boa noite, igreja linda e amada do Senhor. Boa noite, é uma honra nos cumprimentarmos, é uma honra essa reciprocidade que ocorre em meio à liderança, à membresia. Queremos cumprimentar os que nos visitam e também ao internauta que nesta noite interage conosco, é uma alegria tê-los também, a todos quantos nos acompanham também pelo YouTube e estão aí prontos para receberem mais uma doutrina vinda do trono do Deus vivo. Muito bem, ontem nós tivemos a primeira parte de amoldados para a glória de Deus. E hoje, na doutrina, será a continuidade de amoldados para a glória de Deus. Tenho convicção e certeza de que todos aqueles que estiveram aqui puderam recepcionar essa palavra, e os que porventura assistiram e tiveram tempo de assistir pelo YouTube, com certeza também foram edificados, exortados e consolados. Nessa noite, agora não será diferente, porque nós vamos também nos munir dessa preciosidade, dessa riquíssima dádiva que possui a palavra de Deus. É impossível que nós não sintamos pelo Senhor tamanho amor por tamanho e glorioso sacrifício. Então vamos lá, amoldados para a glória de Deus. Quantos aqui foram e se percebem amoldados? Foram feitos por um molde divino. E quando convertidos e quando transportados das trevas, da ignorância, do império das trevas, para a maravilhosa luz do Senhor, houve esse amoldamento, houve esse encaixamento do plano de Deus que nos alcançou, sendo nós ainda pecadores. Muito bem, amoldados para a glória de Deus, parte 2. Eu inicio com uma palavra muito simples, muito conhecida da amada Igreja do Senhor, e que você preste bem atenção, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, de 3 ao 5. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Te bendizemos, grandioso, excelso, magnífico Deus, pela honra que nos concedes de aqui congregarmos, reunirmos, termos tido 5 minutos de oração, uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora capacita-nos também, Pai. Peço a Tua misericórdia sobre nossas vidas, para que tenhamos a mesma desenvoltura, o mesmo desempenho desse grandioso, benigno, maravilhoso e lindo ministério de louvor que já fez o céu, a glória espraiar-se aqui, e com convicção temos a certeza de que o Senhor está aqui, e diz a sua palavra: cantarei louvores em meio ao teu povo, e por isso o Senhor está conosco, aqui reunido, e cantando conosco louvores para a honra e glória do seu nome. Amém. Muito bem, igreja, então vamos nos apropriar desta palavra. Algumas coisas nós falamos ontem, sem mencionar versículos, mas apenas citando. Hoje nós vamos citar alguns, mas vamos ao que interessa. Eu li Efésios 1, de 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quando fomos, não desmarque, o Pai, regiões celestiais em Cristo, vou prosseguir. Quando nós fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, e caímos e entramos
na benignidade, no amor de Deus, Ele então nos fez possuir e começar a possuir a sua mente, para que possamos e pudéssemos desenvolver a nossa salvação, e Ele então nos fez habitar nas regiões celestiais em Cristo. Quantos aqui têm a convicção de que habitam nas regiões celestiais em Cristo? É por isso que a tua vida, a minha vida, a nossa vida tem poder, e quando mencionamos esse nome glorioso de Cristo, repercute, reverbera, ecoa nas regiões celestiais, e não há nada e nem ninguém que nos possa impedir, porque o que ligarmos aqui será ligado lá, porque essa igreja que aqui está, tem morada, tem habitação, está amoldada nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Então tenha convicção disso, regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, olha que coisa, nele quem? Jesus. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Diga nesta noite, sem medo, mas com convicção, antes da fundação do mundo. Então, antes de fundar o mundo, Deus já conhecia o Marcos Macambira, que nem sequer havia nascido. Antes da fundação do mundo, o Deus vivo já conhecia o Irineu, antes mesmo que o Irineu existisse. Antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou a todos quantos ouviríamos o seu evangelho, a sua palavra, porque esse evangelho foi pregado lá por Melquisedeque, lá no início, lá quando Deus falou que em Abraão abençoaria toda a terra, o evangelho foi pregado lá atrás. Então, nesta noite, olha que coisa linda, nós todos aqui presentes fomos escolhidos nele, no Senhor Jesus, antes da fundação do mundo. Para quê? Olha o objetivo: para sermos santos, irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou. Aqui está a predestinação correta. Ela não violenta o livre-arbítrio. Sabem por quê? Nem todo mundo na igreja é santo e irrepreensível. Por quê? Culpa de Deus? Não. Ele fez esse molde, ele tem esse molde, ele escreveu no livro da vida, a nossa vida no plano, no molde dele. E cabe a nós cumprir ou não. Então ele nos predestinou em amor. Aí eu vou para trás. E nos fez habitar nas regiões celestiais em Cristo, e antes da fundação do mundo, nos predestinou para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então o projeto molde de Deus é a santidade, a irrepreensão. É para que sejamos santos e irrepreensíveis. Esse é o molde dele. É por isso que ontem nós lemos várias passagens. Abandoneis a vossa natureza terrena, fazei tudo para que você que ressuscitou, que morreu para o mundo e vive para Deus, aproprie-se das características, das qualidades, dos caracteres do molde de Deus. Então vamos lá. Eu vou continuar nessa introdução. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito, internauta, amada igreja, beneplácito é a aprovação régia, real, régia, de uma autoridade superior, que através de um despacho nos promove um benefício, nos promove, por exemplo, literalmente como o mundo, na Constituição, o beneplácito do perdão, não é? O beneplácito de que a pessoa se sinta anistiada, mas aqui não é o caso. Biblicamente, o beneplácito bíblico refere-se à aprovação, à aceitação da vontade de Deus, aquilo que está de conformidade com o seu despacho real. Então Deus nos deu, antes da fundação do mundo, pegue a leitura toda, antes da fundação do mundo, nos despachou, nos deu o beneplácito, o benefício para que fôssemos adotados por Cristo, fôssemos santos e irrepreensíveis, adotados dele em amor, tudo isso antes da fundação do mundo. Então esse molde alcançou a humanidade antes da fundação do mundo. E o que é mais lindo, ele ainda vem, se faz homem,
e diz: agora maior pecado tem aqueles que me viram, que me entendem. Então, paulatinamente, entenda bem, ontem eu adiantei um pouquinho. Nós vimos um texto onde fala a palavra desgarrados. E ontem nós trabalhamos que desgarrado é afastado, extraviado, separado, tresmalhado, que saiu da rota da trajetória anteriormente traçada para ele e se desviou. Aí vem o texto, eu falei, ou o termo, tresmalhado, que fugiu, que se evadiu, fugitivo, que por ser fugitivo, tornou-se prisioneiro de Satanás. Então, queridos, qual era a trajetória que havia traçado para nós Deus antes da fundação do mundo? Lembram do que nós acabamos de falar? Que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Antes da fundação do mundo, ele criou um molde, uma trajetória, que a partir do momento que nos tornamos ovelhas desgarradas, fomos evadidos, há um termo, escafedeu-se, fugimos inconscientemente pelo pecado congênito, mas depois conscientemente, quando a partir de deixarmos de ser crianças, atingimos a época da razão. Então repare que coisa linda, Deus então olha para nós como desgarrados, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olhou para nós que nos evadimos, que fugimos e que nos afastamos dele e fomos extraviados para nos trazer ao reino de seu amor. Isso é magnífico, isso não pode entender, irmãos. É por isso que os detentores da heresia, uma vez salvo, sempre salvo, pregam que essa predestinação não interessa, você vai a si mesmo. Vai não, porque é bíblico, amém? Vai não. E nesta noite, atente para o que vamos trabalhar e já estamos trabalhando. Então, quantos aqui foram salvos antes da fundação do mundo? Quantos aqui se apropriaram do molde que foi colocado antes da fundação do mundo? Quantos aqui se apropriaram da trajetória que foi traçada para ele, para você, para nós, antes da fundação do mundo? Glória a Deus, irmãos. Bendito seja o nosso Deus em Jesus Cristo. É por isso. E ontem eu falei, mas não mencionei o texto, ou não mencionei a referência, mas falei até em Atos. O apóstolo Paulo, escute essa para que nós nos inteiremos bem desse contexto. Em Atos 17, de 22 a 23, peço ao nosso pastor Haroldo, nosso líder, nosso dirigente na igreja Fogo Vivo do Cidade de Deus, que nos leia Atos 17, somente de 22 a 23, pastorzão. 22 a 23 de Atos 17. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Obrigado, pastor, muito obrigado. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Olha que coisa linda. Então vamos repetecar o que falamos ontem, sem citar a referência, mas citamos sim o texto que o pastor Haroldo leu. Paulo chega no Areópago, em Atenas, e ali havia irmãos, sem dúvida, mais de 50 púlpitos. E em cada um deles havia a menção de um Deus. Eu não posso falar todos, senão a gente passa a noite aqui. Então, era os mais conhecidos: Morfeu, Deus do sono; Baco, Deus do vinho; Afrodite, vai. E Deus ali não era venerado pelos gregos, lá na capital da Grécia, Atenas, no principal ponto de debates e discussões filosóficas, políticas e religiosas, que era o Areópago. Então ele fala: varões israelenses, em tudo, vos vejo acentuadamente religiosos. E ontem, e sempre eu repeti isso,
que religiosos na palavra, irmãos, não significa espirituais. Vem da palavra latina, que é a língua romana, religio ou religare. É o homem procurando Deus ao seu modo. Mas uma coisa eu lhe digo, não existe ateu na prática. Mentira do diabo. Ateu na prática não existe. Eles creem em alguma coisa. O ser humano, queridos, agora vamos raciocinar, tem no coração, tem na existência um vazio do tamanho do molde de Deus. E enquanto ele não se achegar para receber a conversão e se apropriar desse molde, ele será vazio, oco, triste, melancólico, rancoroso, perdido, sem vida, e a Bíblia diz que da sua boca só sai lodo e lama, e que até as suas justiças são trapos de imundície. Então veja que o ser humano é acentuadamente religioso. Não era só ter nesse irmão, toda a humanidade possui essa característica de ser criatura de Deus. Todos foram criados por Deus. Agora, para se tornar proprietários do molde, nós temos que crer nele. Então ele nos faz ser seus filhos. Então veja, se foi antes da fundação do mundo o sacrifício, e nós vamos já ver esse texto, você vai ver o seguinte, que ali Paulo estava dizendo, eu passando por aqui, observei vários altares, vários deuses, tal a extremada religiosidade de vocês. Mas eu quero vos dizer, disse Paulo, já lido pelo pastor Haroldo, citado por nós ontem, e passando e observando os objetos do vosso culto, olha lá, encontrei também acresce, um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Aí ele arremata de forma gloriosa, pois esse que adorais, sem conhecer, olha que coisa linda, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, amém, amém mesmo. Então, amada igreja do Senhor, preste atenção. Nós temos aqui uma afirmação gloriosa. O ser humano religioso, ele não conhece a Deus, mas ele adora a um ser superior, de alguma forma. No batuque, na quina, banda, na umbanda, quimbanda, enfim, tudo para não citar tantas coisas, para não ferir sensibilidades, nós dizemos que o ser humano é, por excelência, acentuadamente religioso. Porém, esse vazio de Deus nunca se estancará só quando ele aceitar e se converter ao plano, ao molde de Deus, que ele se tornará então cheio de Deus. Então tudo que nós estamos vendo aqui tem uma correlação gloriosa, e é por isso que nós temos que ter a sã doutrina, porque essas coisas, irmãos, são pregadas por aí de uma forma vergonhosa. E eu louvo a Deus que ali também tem pessoas salvas, que por ignorância serão salvas, mas que não usufruem do completo conhecimento do Senhor. Eu quero ler com você agora, todos nós juntos, primeira carta de Pedro, capítulo 1, 18 a 20. Pergunto se minha linda e amada pastora Nayufi já está afirmando, tem a nossa versão. Amém, minha pastora amada. Então nós vamos com sabedoria ouvi-la. Eu quero que todo mundo ouça, pelo menos ouça com atenção, 1 de Pedro 1, de 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Muito obrigado, minha pastora. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Atenção agora. Mas pelo precioso sangue,
como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Olhem para cá agora. O sangue de Jesus teve efeito para a vida de Abraão? Claro, Abraão não foi salvo pela lei, a lei não salva ninguém, amados. Abraão foi salvo pela fé. E quem foi que o resgatou? O sangue de Jesus. Conhecido com efeito, com poder, com validade, antes da fundação do mundo. Então que coisa linda, é simples, isso é simples. Eu vou acrescer, se der tempo, alguma coisa impressionante que eu ouvi ontem. Vamos lá então? Conhecido que é o sangue de Cristo, conhecido com efeito. Isso aqui não é uma retórica de linguagem, não é uma semântica, é uma afirmação. Com efeito é porque tinha poder. Ô glória! Diga mesmo de todo o seu coração, glorifique ao Senhor. Conhecido esse sangue com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ele veio, se fez carne, e então literalmente derramou seu sangue como homem, mas ele já fizera isso lá no passado, quando ele nos amou de tal maneira. Ele já fez isso lá no passado, quando ele resolveu fazer-se carne para, como filho da mulher, pisar a cabeça da serpente. Igreja amada do Senhor, rapidamente eu dou um conselho aos amados. Existe um canal de televisão dito evangélico que está envergonhando a palavra de Deus. Ontem, rapidamente, para não sairmos do eixo, para não sairmos da referência, eu via um rapaz anel, pós-graduado, trigraduado, doutorado, arqueólogo, dizendo que Melquisedeque só aparece uma vez na Bíblia. Dizendo que Melquisedeque, como sacerdote, levou pão e vinho, não por causa de ceia nenhuma, não por causa de Cristo, mas para mostrar a Abraão. Olha a heresia, olha a coisa diabólica de um falso mestre. Eu comecei a ter ânsia de espasmo espiritual, mas me contive. E aí, não, isso foi sábado, perdão, não foi ontem não, foi sábado. E aí ele falando assim, e aí, pão e vinho ali era para manutenção, para a provisão de Abraão. E aí, o Melquisedeque some. E outra, ele só deu o dízimo porque a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Não conhece Salmos 110, não conhece Hebreus 7, é um abafabeto. Abafabeto é um analfabeto abafado. E eu usei esse termo muito delicadamente numa outra situação. A pessoa, que eu falei? Não, é um analfabeto espiritual, abafado. Irmão, que besteira. Então o sangue de Jesus foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Com efeito, com poder. Ele nem se fizera carne ainda. E na mente dele, a salvação já estava proposta. E não era a lei, jamais a lei salvou alguém. Era ele mesmo. Quantos nesta noite foram resgatados pelo sangue de Jesus? Quantos nesta noite foram amoldados pelo Senhor? Então, quantos nesta noite podem aplaudir-o de coração? Ainda não terminou. Amados, prestem minha atenção. Faremos tudo para que dê o tempo necessário, preciso, para nos apropriarmos disso agora. Dá tempo sim. Vamos lá. 1 João, dinamizando, 3, de 1 a 2. Primeira carta de João 3, versículos de 1 a 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você virá em glória quando Ele vier visivelmente. Depois do arrebatamento Ele vem visivelmente, você virá com Ele em glória. Nós o veremos como Ele é. Irmão, imagine quando virmos Jesus como Ele está em glória. Agora, sem vê-lo, amamos, imagina vendo-o no esplendor de sua glória. Atenção agora, rapidamente, vamos fazer assim, para distribuir bem o tempo, mas para sermos concisos e operantes. Eduardo está com a neném no colo, mas a nossa
Andresa está com a minha versão, então façamos assim. Eu peço que, em primeiro lugar, a nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves nos leia Salmos 19:1, ela vai se preparando, e depois a Andresa, a nossa presbítera amada, vai nos ler Romanos 10:18. A nossa amada presbítera Andresa Guerra vai ler Romanos 10:18. Agora a nossa presbítera Andriane Gonçalves. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Muito obrigado. Nós vamos coordenar essas duas passagens. Começou com a presbítera. Já a presbítera, já pode ficar sentadinha, vai já levantar-se, está aí o microfone. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Eu sempre falei, e a Bíblia é categórica em dizer, que antes da lei, antes da palavra escrita, a humanidade viveu a época da consciência. E como foi que Abraão buscou a Deus? Como foi que Abraão dizimou a Melquisedeque sem ter conhecimento escrito de nada? Porque os céus proclamavam a glória de Deus e o firmamento anunciava as obras de suas mãos. Tudo que foi criado estava estabelecido para que o homem cresce numa figura de um Criador. Daí você saber que temos impingida, impactada, maculada não, estigmatizada em nós, aquela frase que hoje você vê, Made in China, feito por Deus, somos criaturas de Deus. Amados, prestem bem atenção. Então, antes de haver lei, o salmista já corrobora, colocando uma coisa magnífica, que é citada por Jó de uma forma diferente. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A Andresa vai ler um texto que diz assim, para lá. Alguém dirá, ela pode pegar já o microfone. Olha lá, o cara diz assim, mas e quem não conheceu Cristo? Será que não conheceram? Será que não conheceram a Deus? Vai, presbítera Andresa Guerra, em Romanos 10:18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Oh, glória a Deus! Alguém não ouviu o evangelho? Não foi anunciado? Alguém não ouviu? Aí a Andresa completou. Mas pergunto, escreveu o apóstolo Paulo, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Onde está essa palavra que ele citou? No salmo lido pela presbítera Andriane, Salmo 19:4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então a época da consciência reverbera. Quem não conheceu o evangelho literalmente na presença de pregadores, conheceu na mente antes da fundação do mundo. Irmãos amados do Senhor, isso é glorioso, isso é magnífico. E agora vamos lá, corroborando para que você associe isso, vamos lá para que vocês também me ajudem a estabelecer essa visão. A nossa presbítera Neubis, nossa pastora também, lá no Cidade de Deus, nos lerá Salmos 139, 139:16, e depois dela o nosso presbítero Luciano nos lerá Efésios 2:10. Então, primeiro, a presbítera Neubis, Salmos 139:16, vamos ver uma outra correlação, e depois dela o presbítero Luciano, Efésios 2:10. Presbítera Neubis, Salmos 139:16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Glória a Deus. Os teus olhos, olha que coisa linda, os teus olhos me viram a substância ainda informe, ainda sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda.
Aí vem o mundo, aí vem a interpretação mundana. O camarada morre de uma overdose. Estava escrito e determinado por Deus. Mentira, mentira do diabo. Deus não determinou isso para a vida de ninguém, irmão. A criancinha estava lá e o bêbado e a megera e a serva louca jogou do 5º andar. E o pai louco lá de São Paulo cerrou a grade e jogou. Irmãos, não estava escrito isso coisa nenhuma. Deus sabia que eles morreriam assim, mas Deus não determinou isso. Deus não é louco. Olha que coisa linda. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que é isso? Deus tem o livro que ele vai mostrar, o livro da vida, o livro de obras, tantos livros que aparecem em Apocalipse, e esse aqui foi o livro, e é o livro que ele vai dizer, olha, vem cá, o que fizeste, não é com você, Christian, o Dagoberto está no inferno, está ferrado, não sei nem quem é. Olha lá, presta atenção. O que fizeste de mim? Como Deus? Sim, o Cristo, né? Eu, meu sangue, o que fizeste? Não sei. Eu tinha um plano para a tua vida, eu tinha um molde, Dagoberto. Eu escrevi tua vida e vou dizer o que tu serias na minha presença, irmão, é triste. Haverá gritos e ranger de... É triste. Olha, tu nascestes para ser meu. Tu nascestes para brilhar. Tu fostes criado para brilhar. Eu criei a tua vida e eis o plano meu para a tua vida. Irmãos, que coisa gloriosa. Você não duvide disso, porque a Bíblia trata disso. Presbítero Luciano, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ô, glória! Dá vontade de explodir. O Christian deu um pulo, meu irmão, assim, só aqui no tronco. Isso aqui é bom, irmão, que coisa gloriosa. O cara lá na cozinha largou a garrafa, caiu, foi uma confusão, o internauta. Queridos, olha que coisa linda. Olha o que Deus diz, lido pelo Luciano. Pois somos feitura dele. O que é isso? Criados por ele. Agora vamos repetir, criados para brilhar. Quantos lembram de ontem? Criados para brilhar. Diga só uma vez, criados para brilhar. Olha que coisa linda, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, lá no livro que ele escreveu, para boas obras, amada igreja do Senhor, as quais boas obras Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aplauda o rei. Glória, oh glória, irmão, Deus é maravilhoso. Ele nos criou antes da fundação do mundo. Ele preparou boas obras. No livro está escrito, olha, o Godofredo, as meninas encontraram Godofredo, não foi, Jaque? Foi no Nordeste, foi? Não, Dagoberto? Não, foi Godofredo. A Jaque já firmou pastora. O Dagoberto já se perdeu, já está lascado. O Godofredo, a Jaque, a Celi, encontraram Godofredo. Não é aquele não, tá, Jaque? É outro. É outro que eu nem conheço. Irmãos, Deus escreveu boas obras para que o Godofredo e o Dagoberto andassem nelas. Ele as escreveu antes da fundação do mundo. A substância do Dagoberto e do Godofredo sequer existiam. E o Senhor já tinha traçado um plano lindo para eles. Mas nessa noite o que é que nós aprendemos? Que a nossa fé não é, irmãos, não é Fanta. E Fanta deve ser até bom, né? Não gosto, não. Mas, irmão, preste atenção, a sua fé não é morta. Nós queremos num Deus vivo. Nós queremos num Deus que está aqui agora. Nós queremos num Deus que me e te nos conhece antes da fundação do mundo, e ele preparou boas obras para que nelas nós andássemos. Nessa noite, em rota de conclusão, quantos aqui, e é claro que não existe aqui nenhum Godofredo, não é? Nenhum Dagoberto, mas quantos aqui creem que foram criados aleatoriamente, irmãos, sem um plano pré-estabelecido, sem o molde, você redundante, pré-moldado?
Claro que não, irmãos. Deus é sábio, não há desculpa, o homem é indesculpável. O homem é indesculpável. Então, quantos aqui foram salvos antes da fundação do mundo? Quantos aqui foram amoldados para a glória de Deus? Quantos aqui hoje podem dizer: Senhor, eu cresci mais um degrau na escala de conhecimento da tua glória? Aplauda o Rei. Pai Santo e Justo, agora virá ao altar esse lindo, aguerrido, glorioso ministério de louvor, que tanto nos tem abençoado, e pelo qual oramos e torcemos, que eles todos, membros desse ministério, continuem vívidos, avivados, aliançados contigo, em beleza, em formosura, em desenvoltura, em graça, tanto os instrumentistas quanto os vocalistas. E agora, Pai, internaliza, coloque em nós a tua palavra. Quanta vida há na tua palavra, e quantas pregações, Pai, por aí, que desanimam, que entristecem e que sepultam o teu povo, porque o sacerdote não deu honras ao teu nome. Por isso, seu povo, Senhor, está sendo destruído. Mas nessa noite, nós juntos com esse ministério que vai já irromper em cânticos, podemos dizer: o teu povo está sendo edificado, o teu povo está sendo consolado, o teu povo está sendo edificado, o teu povo está sendo exortado, porque você, povo de Deus, ou são vocês os notáveis desse mundo. Festa e alegria, você é festa. Em nome de Jesus, pastora Anailve.